Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai usar esse espaço para falar um pouco sobre a série Fleabag. Para quem me acompanha nas redes sociais, é muito comum a gente usar o espaço para analisar, conversar sobre, discutir aspectos de alguns personagens que é bom para ilustrar o que a gente vê na vida real, certo? Então, sem mais delongas, eu sou João Otávio Martinez, psiquiatra, psicoterapeuta, e para quem se interessar, tem mais conteúdo também na minha rede social do Instagram, que é @Dr. João Martinez, certo? Vamos lá. Vamos conversar falando sobre a Fleabag. Começamos por aí já, o nome. O nome da Fleabag a gente não conhece, né? A gente conhece ela por Fleabag, que é a maneira como a gente tem de contato, né, por um nome dela. Fleabag significa saco de pulgas em inglês. E essa é a maneira como ela se denomina. Então, a maneira como ela se apresenta para nós é usando um termo pejorativo, né? E algo humorado, né, um termo pejorativo, mas não é exatamente uma simples ofensa, é quase como se fosse uma maneira engraçada de ver a desgraça. Um tanto sarcástica, vamos usar esse termo, sarcástica, porque é o que a nossa personagem principal é. Ela usa o sarcasmo na sua vida, né? E começando pelo nome, mas acho que já é um bom início para falar sobre ela. Por que ela usa o sarcasmo? Vamos começar, o que é o sarcasmo? O sarcasmo é a gente pegar um sentimento, uma emoção, tá? Tem a emoção real, a gente pega essa emoção não agradável, não palatável, algo que a gente não aceita muito bem e transforma essa emoção num humor, em algo divertido, né? A gente pega a raiva, transforma a raiva em humor e joga isso pro mundo através do sarcasmo. A gente bota o medo, a gente bota a tristeza, né? Transforma isso em algo mais agradável e virando sarcasmo. Então, é a maneira que a Fleabag encontrou de tolerar muito das vivências dela. Pega essa coisa desgostosa que está acontecendo e vamos rir dela, né? E ela ri muito de si mesma, ela usa muito sarcasmo com ela mesma, inclusive no próprio nome, mas ela usa sarcasmo para tudo, com todo mundo. Esse sarcasmo, ele é uma maneira interessante de transformar as emoções não toleráveis, mas não é assim tão positivo, só positivo. Vamos pegar toda a nossa desgraça e vamos transformar em risada, vamos brincar com isso. Não é bem assim, né? Sabe aquele ditado do pegar um limão e fazer uma limonada? Né? A vida dá pra Fleabag um limão bem azedo, bem ácido, só que ela não faz uma limonada. Ela faz uma caipirinha forte, bem forte. Vai até mais uma pimentinha ali, algo meio tóxico, algo meio desagradável. Ficou muito forte a caipirinha dela. E ela acaba bebendo essa caipirinha mais forte. Só que essa toxicidade não é só para os outros, não, além de machucar os outros, né? De certa forma, poder atacar os outros dessa maneira, né? Respinga em todo mundo, respinga muito nela, até mais nela, esse sarcasmo. O sarcasmo, ele por mais que ele seja quando a gente usa eventualmente, ou quando a gente consegue tirar o melhor do sarcasmo, né? E a gente não sofre com isso, ele é uma forma de trazer os sentimentos desgostosos, uma forma de mascarar a verdadeira emoção por trás, só que na verdade a emoção ela não se transforma, ela está mascarada. A origem, a verdade, o que realmente está no fundo segue ali, né? O sarcasmo não tem o poder de resolver a emoção, ele só apresenta ela diferente, né? De uma maneira um pouco mais palatável, um pouco apresentável, uma máscara, né? E não resolve. Então, esse mecanismo dela não é algo tão elaborado assim, certo? Então, sobre o sarcasmo, que é a maneira como ela se apresenta já de chegada, no nome dela, eu sou um saco de pulgas, sou um lixo, né? Mas ela brinca com a vida. E, bom, vamos avançar. Por que ela brinca tanto assim com a vida? Eu acho que pra gente poder entender a Fleabag, a gente tem que entender o entorno dela. E vamos falar um pouco sobre a família dela, para chegar depois na Fleabag. Começando pelo pai dela, tá? O pai da Fleabag
é um cara completamente sem tato. Tem uma cena que me chamou muita atenção, uma cena já no início. Desculpa, vou retornar aqui, vou contextualizar. A mãe da Fleabag faleceu, tá? E no momento do início da série a gente tá vendo que o pai tá se relacionando com uma outra mulher e a Fleabag volta à sua própria casa com um almoço. A Fleabag desce as escadas da sua casa, chega na cozinha e o pai tá sozinho na cozinha e ela já na mesma hora se dá conta e conta pra nós, que somos os amigos íntimos dela, depois a gente vai falar sobre isso. Ela conta pra nós assim: quer ver como ele vai ficar sem jeito? Quer ver como ele não vai conseguir ficar numa sala sozinho comigo? Ele não consegue. Ela entra na sala e ele já se atrapalha todo, deixa as coisas cair, ele não consegue falar com ela. Ele não consegue ter uma conversa íntima com a sua própria filha. E tem muitas coisas sobre esse pai que a gente pode observar, né? Sobre a falta de tato. Pra você ter noção da falta de tato dele, no primeiro episódio, já na apresentação, a Fleabag tá numa dificuldade, e quem que ela recorre? Ela já não tem mais a mãe que faleceu. Quem que ela recorre? Vou ao meu pai. Ela bate na porta do pai de noite, possivelmente alcoolizada, é o que ele entende, e como quem pede ajuda, conversa comigo, fala comigo, né? Estende a mão. Ela, muito envergonhada, ele abre a porta e ele, bato de novo. Só um pouquinho que eu tô vendo um Uber pra ti, espera um pouquinho que eu vou pedir um Uber pra ti, pra tua casa. Né? Então ele realmente, ele não consegue abarcar as emoções da Fleabag, ele não consegue suportar, ele não consegue acolher a filha. Ainda sobre o pai, tem uma outra cena também que é muito importante, que é assim, já mais avançada, tem o jantar de noivado do pai com a tal madrasta. Nesse jantar, a Fleabag sai pra fumar e ele vai de atrás. Ela oferece o cigarro pra ele, ele não fuma. E aí ele dá um envelope pra ela. Um envelope que aparentemente é como se fosse um dinheiro. Ela diz, não precisa, assim, não, eu sei que tu tá precisando. A Fleabag tem dificuldades financeiras até então na série, né? Ele toma um envelope e a gente fica tipo assim, ó, pô, que legal. Todo mundo entende que aquilo é dinheiro. A gente entende que aquilo é dinheiro, a Fleabag entende que aquilo é dinheiro. É pra parecer que é dinheiro. Uma ajuda. Pô, quero te ajudar. Na cena da cozinha ela já tinha pedido uma ajuda, ele tinha negado porque ele tinha que comprar uma casa em outra cidade, né? Então, a Fleabag pede ajuda, ele não dá, e depois ele, pô, parece que ele foi ajudar. E quando ela abre, na verdade, são sessões de terapia. Né? Então, até quando ele tentou realmente ajudar, porque parece que quando tu oferece, né, um tratamento para alguém, porque tu pode perceber que a pessoa pode estar precisando e tu quer ajudar. Me pareceu que ele queria de alguma forma ajudar, mas a forma que ele conseguiu chegar até ela para ajudar foi dando um envelope. Ele não pode dizer, assim, olha só, minha filha, tu tá ruim? Quem sabe a gente busca ajuda especializada. Já que eu não consigo te ouvir, já que eu não dou a atenção que tu precisa, quem sabe a gente vê algum profissional que vai poder te acolher, né? Não que seja sempre assim, mas a forma como ele pensa, assim, eu vou achar alguém para ajudar ela. Né? Mas ao invés de falar com ela, conversar, apresentar, quem sabe eu te ajudo, eu pago uma terapia pra ti, né? O que tu tá sentindo? Tu tá deprimida? Né? Vamos falar sobre os... Não. Eu vou botar aqui no envelope aqui e tu vai lá fazer lá a tua terapia. Não é uma forma acolhedora, ela fica obviamente chateada, mas a Fleabag continua. Sobre a madrasta também, né? Que acontece? No episódio esse que na cozinha, a madrasta e ela tem uma rusga. Ela nunca foi aceita porque as duas filhas entendem que essa madrasta, ela se aproveitou do momento do pai. No final da despedida, né, essa madrasta fala da mãe da Fleabag. E aí mexeu num ponto que é muito dolorido pra Fleabag. E a Fleabag fica braba e empurra a madrasta, e a madrasta devolve com um tapa no rosto. O pai só viu o tapa no rosto e fez que nem viu, que nem era com ele. Né? Se era quem tinha razão, quem não tinha razão, o que aconteceu ali, ele não pode dizer, ei, o que tá acontecendo? O que houve? Qual é que é essa... Não, nem é comigo, não vi. Ele, na verdade, ele não apita absolutamente nada, finge que não viu, não quero me meter nisso, não sei nem como me meter nisso, completamente passivo, permissivo, permitiu essa ofensa, ele escolhe a madrasta,
No par ou ímpar, ele sempre escolhe a madrasta, né? O que machuca muito as duas filhas. E aí vem uma situação interessante, né? Tu vê como esse pai, ele é incapaz de se posicionar. A Fleabag, a gente percebe desde o início que ela é bem desorganizada, e a irmã Claire ainda mais. Eu acho que de todos ela é a mais perturbada, pobrezinha. Né? Ela não consegue de jeito nenhum, ela é muito ansiosa. Quando há esse tapa no rosto da Fleabag, né, a irmã se compadece. Ela vê essa agressão e se sente mal por isso. E quando elas saem, as duas, a irmã, ela... tu tá bem, né? Eu não lembro exatamente como é que é o diálogo, né? Mas é algo, assim, parece que elas estão mais próximas. Elas têm uma dificuldade, as duas também, né? Toda a família tem dificuldade. Elas estão mais próximas, só que elas perguntam assim, e agora o que a gente faz? A gente se abraça? Não sei, as caras todas sem jeito não se abraçaram, porque não tem abraço nessa família, não tem carinho, não tem uma demonstração de afeto. Não souberam o que fazer. Não se abraçaram. E como é que funciona? A gente tem que se abraçar agora? Então, é muita falta de conexão, muita falta de comunicação. Não consegue ser... Ela até estava. O sentimento dela era de estar comparecida com a irmã, mas ela não conseguia dizer, ela não conseguia demonstrar, ela não conseguia dar um abraço. Né? Isso era difícil. Então, pra te ver como a família tem essa dificuldade completa de demonstrar afeto, de sentir, de se aprofundar, né, nas relações. E aí isso me leva muito a pensar o que, né, que levou a isso. Porque assim, será que isso estava antes da mãe falecer? Né? Eu acredito que sim. Porque esse nível de falta num momento de dificuldade, até os familiares normalmente tendem a se aproximar para se ajudar, né? É difícil imaginar, a mãe faleceu não faz tanto tempo assim, então elas se desenvolveram de um jeito, elas não iam mudar completamente todo o seu desenvolvimento porque a mãe faleceu. É um momento muito difícil, elas estão vivendo luto, mas eu acho que elas desde antes já tinham uma certa dificuldade. O que me leva a um ponto, porque assim, o pai completamente omisso, sem posicionamento, sem conseguir conversar com as filhas, as duas filhas não conseguem também se comunicar, não conseguem desenvolver relações. Às vezes tem algum familiar que é o alicerce da família, que me parece que era essa mãe. Essa mãe conseguia fazer a comunicação, essa mãe conseguia fazer as conexões, organizar a família entre si. Quando falta a mãe, foi cada um para um lado, perdidos, todos eles estão sofrendo muito e sem saber exatamente como lidar em família. A família está completamente desestruturada. Às vezes tem alguém que é o alicerce de tudo. Me parece que quando faltou a mãe que fazia essa função, entrou em ruína. Né? O pai até tentou procurar um novo lugar onde se ancorar nessa madrasta, então ele não pode perder a madrasta. Ele está ancorado nela. Quem decide a vida dele a partir de agora é a madrasta. Ela que é o alicerce dele. A Fleabag busca isso em todos os lugares, com muito medo de onde ela vai colocar, e a gente vai falando no porquê depois. E a Claire, numa ansiedade muito grande, tentando controlar tudo que está no interno que é incontrolável no externo. Ela é obsessiva, ela tem descontrole alimentar, né? Ela tenta controlar na alimentação, tudo no externo. Ela quer controlar o ambiente, ela quer controlar a sala, ela tem como dizer assim, algo mais obsessivo, compulsivo, né? Ela tem que controlar o escritório, ela tem que controlar muito arrumadinha, muito criteriosa, porque ela tá tentando controlar no externo o que tá incontrolado no interno dela. O interno dela tá completamente perdido e ela tenta no externo fazer esse controle, o que não dá muito certo. Avançando aqui, tá? Eis que nesse momento de completa desorganização, aparece um personagem novo na história. A Fleabag é uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar, de se abrir. Até ela tem um primeiro namorado, né? Que ele pergunta pra ela assim, eu acho que eu não sou um cara de me apaixonar, não sou um cara de me conectar, é a palavra que ele usa. E ela diz, exatamente, é isso que eu gosto em ti. Porque ela tem muito medo de se conectar, mas a gente vai falar disso um pouco depois. Esse é um personagem novo, que é o padre, né? O padre, acontece que a Fleabag, ela se apaixona pelo padre. E uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, a série, né, tem uma brincadeira de quebrar a quarta parede e ela conversa conosco, né? E isso é muito bacana, né? No início da série, até o padre aparecer, eu tava levando isso de uma maneira muito divertida, uma maneira da série, né, de ser descontraída e sarcástica. É nesses momentos que ela era mais sarcástica
né, nos comentários dela, ela quebra a quarta parede e conversa conosco, que no caso somos os amigos íntimos dela. Ela não tem conexão com absolutamente ninguém, a não ser conosco. Conosco somos os besties, né? Conosco ela consegue se abrir, ela consegue falar dos seus sentimentos mais profundos, que seria com a gente. Nós somos amigos, né? Ela não tem conexão com mais ninguém, mas com a gente ela tem. E aí a série vai brincando com isso. E eu tava levando isso muito numa boa, assim, sem, né, me ater muito. E aí, aqui não vai uma análise profissional, psicológica, tentando entender a série, tá? Nem sei se é isso a intenção de quem criou, mas a mim me deu essa ideia. Que é assim, o padre, quando a Fleabag quebra a quarta parede e vai se comunicar conosco, o padre acompanha. E aí ele olha assim, junto. E isso é muito divertido, mas aí me deu uma ideia que esses momentos, não sei, é como se a Fleabag não estivesse falando exatamente conosco. É como se ela estivesse falando com ela mesma. São os momentos que ela está conversando com ela. A gente está simplesmente ouvindo os pensamentos dela. São os momentos que ela está reflexiva. É como se ela parasse para pensar. Tivesse o seu momento para parar e pensar. E ela realmente parasse para pensar. E ninguém observou. Ninguém, durante todos os momentos que a gente está acompanhando, ninguém parou para olhar para a Fleabag para ver que ela para pensar. Para ver que ela fica reflexiva. Para ver que ela tem um momento assim que ela está pensando. E o padre, por realmente olhar para ela, é o primeiro personagem que está, de fato, olhando para a Fleabag, percebendo ela, né? Ele consegue acompanhar ela nos seus momentos que ela está introspectiva. Ele consegue acompanhar o momento de reflexão da Fleabag. E ele perguntou, onde é que tu estava? Como assim? Tu parou aí um pouquinho, né? E ela, não parei. Onde tu estava? Tava em Nárnia? Tu tava viajando, né? Ele consegue ver isso. Porque ele tá realmente se importando com ela, tá realmente podendo acompanhar ela. Então, aí me vê que esses momentos talvez sejam os momentos mais reflexivos da Fleabag, que é o que a gente acompanha, que é o pensamento dela com ela, e o padre vai junto nessa viagem. E ele não escuta o quê? Não o poder do padre de ver, né? Ele simplesmente olha para ela. É como se o padre pudesse olhar para ela quando ela tá olhando para ela mesma. Né? Ela tem um momento de olhar para dentro dela e o padre acompanha esse olhar. Qual é o diagnóstico dela? A primeira coisa que eu pensaria, ela tá em depressão. Ela sofre muito. Ela usa o sarcasmo para não aparecer, mas ela sofre muito, certo? E aí tem uma cena que ela fala, né? Uma cena muito importante dela no confessionário com o padre, e ela conta que ela tem muita tristeza, que ela não aguenta mais, que ela não sabe o que ela vai fazer, que ela se sente perdida, né? Que ela sofre muito. E eu acho que é isso. Ela tá num momento... ela tá um bom tempo deprimida, desde a morte da mãe, principalmente, né? Então ela vive um luto. Aí depois a gente teria que ver se é um luto patológico, né? Se ela tá deprimida só e tá regressiva, né? Sobre o luto, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, tem uma cena muito bacana que me lembrou muito uma frase do Freud, né, conhecida, clássica, que é sobre o luto, né, que é a sombra do objeto recai sobre o ego, né, e na fala das personagens isso ficou muito bem explicado, que é assim, a Fleabag tá com uma amiga, que é a Bu, a sua melhor amiga, e a Fleabag, no velório, né, da mãe, ela diz assim, eu tenho muito amor pela minha mãe, é um amor que é muito forte e agora eu não tenho onde colocar. Se perdeu, ele tá perdido no ar. Eu não tenho direção para esse amor. E é muito forte. E a Bu, amiga dela, tá assim, coloca em mim. Eu aceito teu amor. Bota em mim. Né? É como se o objeto faltou, né? E no luto recai sobre o ego, que é a Fleabag. A libido fica sem direção, a libido fica sem destino. E o que a Bu diz é, eu posso ter um destino. E é o que muitas vezes a nossa mente faz. Ela tem que encontrar um destino. Às vezes demora, às vezes isso vem de outras formas, né? A gente sublima, a gente usa um mecanismo para poder direcionar essa libido para algum lugar, ou nega, ou enfim. Existem muitos mecanismos que a gente pode usar, a nossa mente vai usar, né? Mas o que ela está dizendo é, direciona para mim.
E quantas vezes, e isso é muito comum de acontecer, às vezes o luto ele é direcionado a outra pessoa, ou a libido, né, direcionada para outra pessoa, às vezes a libido ela é para outra coisa, né, não, às vezes não dá para passar para uma pessoa, vai para uma coisa, para uma atitude, aqueles pais que quando morreram jovens, né, em acidentes de trânsito, alcoolizados e tal, os pais começaram a voluntariamente levar jovens, né, nas baladas para que isso não aconteça. Isso é uma forma de sublimar, né? Tu pega um sentimento, né, essa libido de que estava num objeto e bota outra forma de objeto. Então, a libido tem que ir para algum lugar, certo? Ou ela recai sobre o ego. E aí, o que acontece é que a Fleabag, ela tá o que a gente chama às vezes de muito regressiva, né? Eu acho que é aí que tá a coisa. Ela entrou nessa depressão, né? Essa tristeza. Porque o que acontece? A Fleabag, ela se sente muito culpada, porque essa amiga, que foi onde ela botou, ela foi lá e botou a libido, né? A amiga disse, eu aceito a tua libido. Ela disse, então tá, é tua. E botou toda a libido nessa amiga. E foi lá, ficou com o namorado dessa amiga, essa amiga entrou em desespero e cometeu uma atitude que levou ela a morrer. E aí a Fleabag carrega essa culpa muito grande, né? Além de perder, de novo, né? Ela pegou a libido que estava num lugar, relocou toda ela em outro lugar e esse objeto faltou também. E dessa vez por culpa dela. Então, ela está devastada por dentro, em virtude de tudo isso. E isso faz com que ela fique... O ego dela, a mente dela tá destruída, tá muito fragilizada. E essa fragilidade a gente chama de estar mais regressiva, assim, ela fica muito regressiva com isso. E aí, ela tem uma frase no confessionário que me chama muita atenção, que mostra um pouco desse estado regressivo dela. Ela diz assim pro padre, quando ela diz que ela tá desesperada, que ela tá perdida, que ela não sabe o que ela vai fazer, o padre diz, o que que tu quer? O que que tu realmente quer? Ela diz, eu sei o que eu quero. Eu quero alguém que me diga o que vestir amanhã. Eu quero alguém que me diga o que vestir todas as manhãs. Que me diga o que comer, que me diga o que gostar, que me diga o que odiar, o que ter raiva, quem amar, como dizer. Alguém que me diga como viver a minha vida. O que que ela quer? Ela quer a mãe. Na verdade, ela poderia dizer que ela quer os pais, né? Ela quer alguém que proteja, que acolha, que diga o que fazer. Ela quer os pais, só que o pai não vai ajudar. Ela busca o pai e o pai não ajuda, ela quer a mãe. Quem ensina, quem diz o que vestir, quem diz o que comer, quem diz que ensina como amar, é a mãe. É a mãe que faz isso. É isso que ela quer. E ela não vai ter. E logo a seguir, né, rola uma cena super edípica dela. Aí o padre sai do confessionário, é isso que tu quer? E beija ela. O father, né, o pai, vai lá e beija ela. Ela diz que ela quer um pai, né, no caso a mãe, né, mas um pai. E o pai vai lá e beija ela. Aí baralha tudo, né? Mas enfim, era isso que eu tinha pra comentar sobre... Ah, antes que eu me esqueça. Ela fala em algum momento sobre compulsão sexual, né? Eu não vou poder abordar muito aqui, o vídeo já tá ficando muito comprido. Olha lá depois. Isso tá muito relacionado ao vazio. Tá? Ela quer preencher esse vazio a todo custo. Ela tem um vazio existencial muito grande. Ela não consegue se relacionar e se conectar de verdade com uma pessoa. E o que ela faz é buscar o máximo de conexão possível, que é uma relação íntima, né? Uma relação sexual é uma relação íntima, de, em teoria, proximidade. É o mais próximo que ela consegue de alguém. Ela não consegue chegar e falar de verdade com alguém, se comunicar com alguém de verdade. A relação íntima ou conexão mais próxima que ela tem é no sexo. Só que ela faz isso de uma maneira superficial, buscando um dia ter uma relação mais profunda. Então ela tem uma compulsão sexual por não preencher o vazio. Ela quer, quando ela encontra alguém que olha de verdade para ela, que acompanha ela quando ela tá nos seus momentos mais profundos e acompanha ela quis, de fato, uma relação. Então não é simplesmente uma compulsão alimentar. Se o padre... já tem spoiler o suficiente. Se o padre ficasse com ela no final, talvez ela não tivesse mais compulsão sexual. Ela buscava, era preencher esse vazio. Certo? Eu vou ficar por aqui. Se gostaram do conteúdo, temos bastante conteúdo no Instagram. Acompanha lá. @Dr. João Martinez. Em breve eu vou trazer mais séries aqui, certo? Valeu, pessoal. Um abraço.